por esse dia no qual o Senhor tem nos marcado com o aniversário do nosso pastor, meu amado marido. Amém. Que diremos, pois, acerca dessas coisas, né? Que diremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, que Ele tem nos dado. E o Senhor Jesus, Ele sempre nos presenteia, sempre presenteia a mim e a Israel de uma forma que toca muito o nosso coração. E esse dia não foi diferente. Eu sei que ela não vai gostar muito de eu falar isso, mas o Senhor nos presenteou com Olívia, podendo comemorar o aniversário da Olívia junto conosco. Eu quero dizer para você, igreja, eu quero dizer para você, Olívia, que é uma honra para nós você ter nos escolhido. Amém? Para estar conosco, né, Ana? E comemorar o seu aniversário junto com essa igreja. E especialmente no dia do aniversário do pastor, né? Então, Olívia, o privilégio não é seu, a honra não é sua, mas é uma honra mesmo para nós. E você poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar com quaisquer outras pessoas, mas você nos escolheu. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Nosso dia hoje foi um dia, graças a Deus, um dia muito alegre, festivo. Eu quero te dizer que eu sempre vi essa casa de uma forma muito grande. E hoje eu vi essa casa de uma forma diferente. Algo aconteceu que ela se tornou muito pequena diante da quantidade de pessoas que estavam aqui hoje, né? Um presente de Deus mesmo para nossas vidas, para mim, para a vida do pastor Israel, receber e ter todos vocês aqui. Eu disse que hoje foi uma mistura, Jorge, de todas as tribos, raças e nações, né? Família do Israel com a minha família, família da Olívia, igreja, amigos. Foi realmente, assim, algo que sobrenatural que o Senhor nos presenteou. Diante de uma semana, eu confesso, um pouco difícil que nós tivemos, mas o Senhor é um Deus que Ele sonda nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades e Ele sabe o que alegra o nosso coração. E há um tempo atrás eu compartilhei com o Felipe, né, Felipe? Falei, Felipe, eu gosto de gente, eu gosto de casa cheia, eu gosto de festa. E o Felipe hoje, quando ele chegou, falou assim, tá do jeito que você gosta. Porque a casa estava cheia. E quase que não tínhamos lugar realmente para comportar a todos, né? Sempre cabe. Agora à noite eu estava falando com os nossos diáconos, né, da casa, nossos futuros diáconos, que nós precisamos de mais cadeira. Aí providenciamos algumas extras que tinha lá embaixo, mas nós precisamos de mais cadeira. Nossa tesoureira essa semana já vai providenciar isso, porque é urgente. Eu considero as cadeiras, Felipe, mais urgente do que a caixa de som e o microfone que vocês estão querendo. É bem-vinda a cadeira. É bem-vinda, né? Estou tentando improvisar aqui, gente, nosso púlpito, né, para ver se facilita um pouquinho para eu ler. Eu vou te dizer que essa noite eu não escolhi a palavra, mas o Senhor, Ele escolheu. Desde o começo do nosso ministério nós temos falado sobre consolidar algumas coisas na vida da gente. Nós temos falado muito de consolidar a nossa intimidade com o Senhor, que é algo extremamente essencial. E nós temos falado muito do amor ao próximo, da falta de amor ao próximo, da falta de amor na humanidade e de como se encontra o nosso país, como se encontra esse mundo. Eu me recordo que pastor Luiz, quando ministrou aqui no domingo, falou sobre isso, né, pastor? E explicou muito bem. Israel também, pastor Israel esteve ministrando também, falou um pouquinho sobre isso. E eu não vou fugir do tema que o Senhor tem posto no coração dos líderes dessa igreja. E eu quero falar com você essa noite de amor, mais do que um bom sentimento. Eu vou falar de amor. Talvez você já esteja um pouco enjoada de ouvir sobre isso, mas a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas a palavra de Deus, ela também diz que não é de todos, é de muitos. E talvez você me ouça falar disso até a volta do Messias.
Que você não faça parte desses muitos, mas que você faça parte do nem todos. Amém? E que, se depender de mim, eu vou estar sempre te lembrando para que você possa reaquecer o amor no seu coração. Porque Deus, Ele é amor. Não tem como você herdar o céu se você não tiver amor por Ele. Não tem como você amar a Deus se você não amar esse que está do seu lado. Se você não amar aquele que você tem lá dentro de casa, cheio de esquisitices às vezes, né? Eu posso te garantir que se você não ama a Deus, você não vai herdar o céu. E se você não ama o seu próximo, você não ama o Senhor. Isso eu posso te afirmar, porque a Bíblia nos ensina assim. Então, o Senhor me deu um texto que fica em 1 João 4. 1 João 4 eu ia ler somente a partir do 7, mas eu vou ler, se eu conseguir enxergar, a partir do 1. Se eu não conseguir enxergar, eu peço o olho de alguém para ajudar na leitura. Amém? Não sei se você já conseguiu abrir a sua Bíblia, mas eu te convido a se pôr de pé. Obrigada. 1 João 4. É uma leitura um pouquinho grande, mas só para não sair do costume dos pastores aqui, prometo não me alongar muito. Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra. 1 João 4, versículo 1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso, reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí o tema do 7 diz assim: Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor em nós será aperfeiçoado. Amém? Amor maior do que um bom sentimento. Você pode sentar. Eu quero ler algo que eu marquei aqui para você. Ao longo das Escrituras, nós temos a certeza do amor de Deus e somos relembrados de que a prova do seu amor é ilimitado. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, o único Filho, para morrer, para vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados, para que você e eu fôssemos salvos. Ele veio para remir os nossos pecados, Ele veio pagar o maior preço. Em toda a Escritura, você encontra provas do grande amor de Deus e você entende e acredita que não há limites para esse amor. De forma que, se Deus não tem nele limites para amar a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo não tem limites para nos amar. Prova disso, que Ele podia ter escolhido, quando Ele estava no Getsêmani, e Ele sabia de tudo que estava por vir sobre a vida dele, de todo o sofrimento que Ele iria sofrer naquele período da vida dele, e que Ele iria morrer. Ele decidiu, Ele até disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não querendo comparar, mas essa semana, por um momento eu falei isso ao Senhor, falei: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, que seja feita a sua vontade. Aleluia. Não me comparando com o sofrimento do Messias, mas o Messias naquele momento, ele podia decidir não pagar esse preço de amor. Eu não vou te dizer que era um preço de morte, eu digo um preço de amor, e de amor genuíno, de amor puro e de amor verdadeiro. Ele decidiu: Pai, por amor a eles, eu vou pagar. Por amor a eles, eu vou morrer. E o Senhor se rendeu à sua morte. O Senhor se rendeu àquilo ali. Muito fácil dizermos assim: amamos ao Senhor. Muito fácil dizermos assim: amamos a Deus acima de todas as coisas. E não amamos o nosso próximo, como o Senhor nos ensina na sua palavra. E a sua palavra nos garante que, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Se você não cuida do seu próximo, você não ama a Deus. O amor, ele não é opcional. Nós somos orientados por Deus, na sua palavra, como nós lemos, a amar uns aos outros. O amor, ele é demonstrado por nosso amor a Deus. Se você, estou repetindo isso toda hora, eu sei. Se você ama o Senhor, você ama o seu próximo. E qual é a melhor forma que existe de expressar ao Senhor o meu amor e a minha gratidão por Ele? Já parou para pensar nisso? Amando aquele que eu tenho do meu lado, amando o meu próximo. Eu te garanto que o Senhor Jesus tem prazer e recebe como uma expressão genuína do seu amor a Ele, quando Ele vê você amando, cuidando, zelando do seu próximo. Sabe aquele que te catuca assim de vez em quando? Ou então vai lá na sua ferida assim, ó, tchum, amando aquele que te odeia, amando aquele que muitas das vezes quer ver o seu mal, torce pelo seu mal e faz de tudo para que você caia. E o Senhor vira para você e diz assim: filhos, a sua maior expressão de amor por mim não é você estar no culto de domingo à noite, erguer as suas mãos e dizer que Ele cresça. Não.
amor e de adoração a mim é quando você está na sua casa e de repente uma afronta se levanta, a pessoa que está do seu lado te ofende e você fala: Senhor, por amor a ti, eu me submeto. Senhor, por amor a ti, eu não vou feri-lo. Por amor a ti, eu poderia até pisar, até esmagar essa pessoa, mas não vou fazer isso. E de que maneira que eu consigo identificar quem são as pessoas que realmente amam o Senhor e que vão herdar o céu? É só eu observar o tratamento da pessoa com os outros. A maneira que eu tenho de identificar aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e que vai se submeter a qualquer coisa da face da terra por amor ao Senhor, é quando você pode olhar para a pessoa e vê-la tendo atitudes de amor. Aleluia. A sua atitude de amor ao próximo declara a sua real paixão pelo Senhor. Glória a Deus. E sim, nós estamos vivendo dias de apostasia intensa. A falta de amor a Deus é a incredulidade, a frieza, o esfriamento da fé tem tomado conta das nossas igrejas. E essa semana eu ouvi uma ministração, se não me engano foi o Felipe que enviou pelo Zap, confirmando algo que nós já temos falado aqui. O Senhor está tirando igrejas de dentro de igrejas. Muito triste isso. Terrível de se ouvir. Porque deveria ser o contrário. Nós deveríamos ouvir que o Senhor está tirando uma igreja de dentro do mundo, né? Que o Senhor está retirando uma igreja do meio do mundo mesmo, para que se levante como noiva e faça diferença como sal da terra e luz do mundo aqui nesse lugar. Porém o Senhor ele tem dito, tem levantado profetas nessa geração para dizer que Ele está tirando igrejas de dentro de igrejas. O Senhor está separando a sua noiva de dentro de igrejas para que ela possa se preparar para recebê-lo. Acho que foi na quinta-feira eu ouvi um profeta, um mestre, um pastor que eu respeito muito e considero, dizer que a vinda do Senhor está tão próxima, que se até o mês de julho Ele não vier, talvez assim a gente compre mais cadeiras ou alugue até um outro espaço. Aleluia. Prepara-te a igreja para encontrares com o Senhor. Isso não são historinhas. Não permita que essa incredulidade entre no seu coração. Nós temos falado muito da prática do amor nas mínimas coisas, para que possamos resgatar dentro de nós a essência genuína do amor de Deus. Começar a praticar nas mínimas coisas, nas coisas pequenas. Precisamos exercitar isso todos os dias, porque nós nos perdemos. Nós temos nos perdido. Nós temos esquecido do genuíno evangelho. A Bíblia diz que Ele é amor, que Deus é amor. E então que doutrina é essa que eu prego, que não tem a marca e o peso do amor? Que doutrina é essa que eu prego, que não tem como selo a cruz de Cristo e o amor dele derramado por mim? Que doutrina é essa? Fuja das doutrinas contrárias a essa palavra. Se não tiver a genuína palavra de que Deus é amor e que importa que você ame o seu próximo como a ti mesmo, que você cuide dele, porque essa é a maior declaração de amor que você pode entregar ao Senhor, rejeite. Seja criterioso. Seja muito criterioso, observe muito bem a vida que você tem levado no seu dia a dia, o que ela tem te ensinado, para onde ela está te levando.
Tem uma palavra que eu gosto muito dela. E muitos aqui já me ouviram falar sobre ela, já me viram ler sobre ela. Que é 1 Coríntios 13. E eu vou ler para você. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você fale a língua dos homens e a língua dos anjos, eu entendo que se eu falar a língua dos homens, isso quer dizer todas as línguas. Isso quer dizer que eu teria uma sabedoria mais do que excelente, capaz de falar todas as línguas, inglês, o espanhol, todas as línguas que existem nesse mundo. Então, eu entendo que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Aqui fala que, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso profetizar aqui, eu posso profetizar o correto. Eu posso chegar diante de um de vocês aqui e profetizar algo tremendo na sua vida e ser aquilo que realmente você precisa ouvir. Aí, a minha Bíblia, eu não sei de vocês, mas a minha diz que eu posso até ter uma fé capaz de transportar uma montanha. Eu posso ter uma fé tamanha capaz de transportar uma montanha. Eu posso ter tanta fé, Geraldo, que eu posso chegar para você e dizer assim: amanhã vai se abrir uma porta excelente de emprego para você. E o Senhor vai te honrar. E quando chegar amanhã de manhã você ligar para mim e dizer assim: pastora Paulinha, a porta se abriu. Só que a palavra me ensina que se eu não tiver amor, nada eu serei. Você sabe o que é nada? É algo mais do que insignificante. Então isso quer dizer que eu posso falar em todas as línguas, profetizar de todas as formas e maneiras, fazer as maiores obras que existem na face da terra, diante do Senhor. Se eu não te amar e se eu não cuidar e zelar pela sua vida, eu sou insignificante. Eu estou passando por essa terra como um nada. Sabe o que é nada? Um inseto, você diz o que é um inseto? Um cachorro é um cachorro. Um teclado é um teclado. E o que é um nada? Um nada é algo tão insignificante que não tem como descrever o nada. Eu acho que o nada fala por si. Você é um nada. Pensa. Nada. Você simplesmente é um nada. Eu ouso dizer que tem muitos nadas achando que são algumas coisas. Eu ouso dizer, pelo Espírito do Senhor, que existem muitos nadas com o nome de alguma coisa e se achando e acreditando que são alguma coisa e que ainda vão herdar o céu. Eu ouso dizer que, infelizmente, para nossa tristeza, tem muitos nadas que naquele dia vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque quando eu, o Senhor, te chamei para ser sal da terra e luz do mundo, você optou por ser nada. Você simplesmente decidiu ser um nada. Porque o Evangelho, o genuíno Evangelho, ele é muito simples. Jesus é muito simples. Ele não precisa de muitas complicações para fazer aquilo que ele veio fazer.
e porque somos tão complicados. Queremos ser tantas coisas, achamos que somos tantas coisas, e quando não conseguimos amar o nosso próximo, descobrimos que não amamos o Senhor, e descobrimos que o amor dele não está em nós, então nos tornamos nada. Aqui em 1 Coríntios 13, 3 ainda diz assim, olha: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me será aproveitado. Eu quero te perguntar uma coisa. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Você está acompanhando essa leitura? Está escrito isso na tua Bíblia? São palavras minhas ou são palavras do Senhor que está aqui? Eu não estou usando as minhas palavras aqui. Eu estou dizendo bem, estou tentando esclarecer para você, porque às vezes a gente lê algumas coisas e a gente não entende. Que sem o amor não adianta eu fazer grandes coisas. Sem as pequenas obras genuínas do amor, eu não preciso me preocupar em fazer as grandes coisas. Porque se eu me ocupar em fazer grandes coisas, mas não conseguir expressar o meu amor pelo Senhor através do meu próximo, ele não me considera nada. Eu tenho um cunhado, estava aqui com a gente hoje, e ele fala assim: então diante disso, é melhor colocar uma sainha curta para o baile do Rocha. Então diante disso, não tem diferença entre aquelas que estão indo para o chão, e aqueles que estão dizendo e se achando ser alguma coisa. Diante da palavra, sendo considerado nada diante do Senhor, porque não é capaz de amar, respeitar o seu próximo. Sabe por quê? Aqui no 4, se é que eu estou enxergando direito, diz assim: o amor, ele é paciente. Então eu preciso entender que quem ama, ele é paciente. O amor, ele é benigno. Então, se eu pratico malignidades, não combina com benignidade. Não tem como andar as duas coisas juntas. Então, diz que se eu amo, eu sou benigno. Se eu sou benigno, eu pratico o bem e não o mal. O amor não arde em ciúmes. Quando você tem o amor genuíno dentro do seu coração, você não tem ciúmes. Ciúme, ele é um sentimento tão maligno que ele corrói, ele permeia o coração das pessoas até levá-los ao desespero e à morte. A morte física e a morte espiritual. Então, se eu tenho amor, eu não tenho ciúmes. Ciúmes do meu esposo, ciúme do meu namorado, ciúme do meu marido, ciúme da minha esposa. Ciúmes em modo geral do meu amigo, da pessoa que trabalha comigo. Eu tenho ciúmes. Se eu tenho ciúmes, eu não tenho o amor genuíno de Deus no meu coração. Aqui diz que o amor não se ufana e não se ensoberbece. Então eu preciso entender que se eu tenho o amor de Deus no meu coração, a soberba não pode andar junto com ele. A soberba não pode estar andando junto com o amor genuíno de Cristo, Messias, que habita dentro de mim. Ou eu sou soberbo, ou eu amo o Senhor e eu amo o meu próximo. Então, eu já tenho que desconsiderar. No 5 diz assim: não se conduz inconvenientemente. O amor, ele não é inconveniente.
Então, se você vê pessoas na prática, as pessoas sendo inconvenientes por aí, te constrangendo, te expondo, não se preocupando com todo o mal que vai fazer a você, ela está sendo uma pessoa inconveniente. E a palavra de Deus diz que o amor ele não é inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Quem tem o amor genuíno de Deus dentro do seu coração, ele procura o interesse do seu próximo. Ele procura o interesse do reino de Deus. Ele não se preocupa com o seu próprio interesse. O seu maior interesse é atender o interesse do próximo. O seu maior interesse é cuidar dos interesses do reino de Deus. O seu maior interesse é cuidar dos interesses do coração do Pai. Amém? Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra? Aqui um pouquinho mais à frente fala que o amor, ele não se exaspera, não se ressente do mal. Eu queria ter tido tempo para pesquisar no dicionário direitinho, não se exaspera. Mas eu não tive esse tempo. Mas eu acho que essa palavra já diz tudo, né? O amor, ele não se exaspera. O amor, ele não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu declaro aqui essa noite que esse amor, ele não vai acabar no seu coração. Que você vai ser alcançado essa noite por um batismo de amor que vai te conduzir à cruz de Cristo e vai fazer com que você seja, sabe, aquele verdadeiro adorador que o Senhor passa os olhos assim procurando. E quando Ele te olha, Ele se alegra porque Ele vê você amando, vê você cuidando, vê você se preocupando. Ah, mas Ele não merece que eu me preocupe tanto assim com Ele. No amor, Ele não está preocupado com isso. Se você realmente quer ser um verdadeiro adorador, você precisa entrar pela rota do amor. Se você quer tocar o coração, não tem umas canções que fala assim, que você quer tocar o coração do Senhor? Ame a pessoa que está do seu lado.